Gostaria de saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pode aumentar um pouquinho, irmão, fazendo favor? O retorno. Irmãos, é um prazer estar com vocês novamente, compartilhando a palavra de Deus. Gostaria de agradecer ao nosso pastor Zébio, pela oportunidade mais uma vez. Também nosso irmão Hélio, que provavelmente está nos assistindo de São Paulo, com a nossa irmã Vânia, pela oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus nesse mês, que é o mês de evangelismo, onde nós temos como tema, vivendo a maravilhosa graça do nosso Senhor. E com isso eu queria convidá-los a se colocarem de pé. Você que está preparado, que está com a Bíblia ou com o smartphone, que você possa abrir no Evangelho de João, no capítulo 7, nós estaremos fazendo a leitura bíblica no versículo 37, versículo 38, e tirando algumas lições a respeito dessa graça maravilhosa do nosso Senhor. João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Também está sendo projetado, para você que não esteja com a Bíblia, você pode acompanhar conosco. Estou utilizando aqui a Almeida Revista Atualizada. Verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Os irmãos já podem assentar. Meus amados irmãos, o contexto dessa fala de Jesus é o ponto mais intenso da chamada festa dos tabernáculos. Havia em Israel 3 tipos de festas, e as principais delas eram a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa, nesse contexto, dos tabernáculos. E essa festa tinha 3 sentidos essenciais para aquele povo. O primeiro sentido é o sentido histórico, pois durante 7 dias as pessoas saíam de suas casas, deixavam suas casas e rumavam a Jerusalém para viver em cabanas. Era também a festa mais feliz de todas as festas. Ela enchia as ruas de alegria, com muita música e muito cântico. Já o segundo sentido do contexto de Jesus aqui, nessa passagem, é o sentido também da festa em relação à agricultura, onde o festival de agradecimento pelas colheitas eram realizados. Era também a mais popular de todas as festas e era chamada de festa da alegria. Já o terceiro sentido era o sentido profético. O sentido mais importante era o sentido profético, porque essa festa ela apontava para as bênçãos messiânicas, ou seja, ela apontava para Jesus. Durante essa festa de 7 dias, havia uma procissão, e nessa procissão, que era liderada pelo sumo sacerdote, esse sumo sacerdote ia no tanque de Siloé, com uma jarra de ouro, enchia a jarra de ouro, e ia caminhando, cantando hinos e cânticos com o povo, naquela rumagem até o templo de Jerusalém. E quando o sumo sacerdote e o povo alegre, feliz, ia cantando, louvando, o sumo sacerdote, ele ia despejando aquela jarra de água no altar, e o povo ia cantando o que está registrado em Isaías capítulo 12, no versículo 3. Vós com alegria extirarei água das fontes da salvação. Esse era o cântico que o povo fazia, já profetizado pelo profeta Isaías. E esse cântico ele apontava para a era messiânica, quando o Messias há de vir, e o próprio Messias estava presente nessa festa.
E o texto vai dizer que no último dia, o grande dia da festa, que quando a festa estava em seu apogeu, Jesus então se posiciona com grande brado, exclamando com toda a força, ele grita: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E dessa maneira, meus irmãos, o Senhor Jesus estava mostrando que aquela rocha no deserto, que brotava água, que matava a sede daquele povo, Ele era aquela água, Ele era aquela rocha, conforme nós vemos em Êxodo 17:6. Que Ele, Jesus, era o verdadeiro tanque de Siloé, o manancial das águas, João 9:7. E o interessante é que o tanque de Siloé quer dizer o enviado. Jesus, Ele também é o verdadeiro tanque de Siloé. Que Ele, Jesus, é a verdadeira água da vida, e que apenas Ele pode acabar com a sede da alma humana. Com isso eu gostaria de examinar com vocês esse convite de Jesus. Verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Louvado seja o nome do nosso Deus. Porque Jesus é essa água, porque Jesus é o manancial. Louvado seja Deus, porque Ele é o cumprimento que está escrito em Isaías 55:1. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm de dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Você tem sede? Você que está nos assistindo no YouTube, que nos ouvirá através do podcast, você tem sede? Você que está aqui hoje, você tem sede? Jesus é a resposta para você. Apenas Jesus é a resposta para você. Ele é essa água. Ele é o cumprimento daquilo que Ele mesmo disse também àquela mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele mesmo também é o cumprimento que está em Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esse é o Senhor Jesus, a água da vida. Então vamos examinar esse texto. E em primeiro lugar, esse convite de Jesus é um convite universal. Universal. Notem que ele diz: se alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém é o rico, esse alguém é o pobre. Esse rico é o doutor, é o iletrado. Esse rico é o jovem, o mais idoso. Ele é o religioso e o não religioso. Esse alguém é você. E se você está ouvindo este convite de Jesus hoje, esse é você? Você é esse alguém. Você tem sede? Muitos de nós já nos saciamos dessa água, que é Jesus. Mas muitos estão sedentos por essa água. Não essa água que eu acabei de beber aqui. Ela mata a sede momentânea. Mas Jesus é aquele que preenche a sede daquele deserto do seu coração, que nada pode suprir, nada pode substituir. Jesus é a água que mata a sede. Apenas Jesus. Em segundo lugar, esse convite de Jesus é um convite para uma relação pessoal com Ele. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim. Note que esse convite não é um convite qualquer. Ele não está nos convidando para uma religião, Ele não está nos convidando para uma denominação, não é uma bandeira ideológica, doutrinária, não.
É um convite para uma relação pessoal com Ele. Vinde a mim. E você não encontra essa fonte em nenhum outro lugar. Nenhuma outra religião, nenhum segmento teológico, nenhuma filosofia, nenhuma psicologia, nenhuma dessas coisas podem atender a nossa necessidade. É só Ele, Jesus. Apenas Jesus. Pois Ele é o nosso Salvador, Ele é a água da vida, a fonte da vida, Ele é quem restaura, Ele quem perdoa nossos pecados, e é Ele quem quebranta o nosso coração, apenas Jesus e mais ninguém. Apenas Jesus. Em terceiro lugar, esse convite de Jesus exige um profundo anseio pela salvação. Anseio de ansiar, de querer, muito quero. Por isso ele diz assim: se alguém tem sede, todos nós temos sede. Todos nós nascemos com sede. O que é sede? Sede é algo muito mais profundo que a fome. Há relatos de homens que ficaram 51 dias sem comer. Mas nenhum ser humano vive sem a água por mais do que 5 dias. Outros, com 3 dias sem água, morrem. Portanto, a sede tortura você, a sede esmaga você, a sede seca você, a sede mata você. E somos salvos quando chegamos a esse senso de necessidade. Eu preciso dessa água. Quando entendemos que nós não conseguimos viver sem essa água, e essa água é Jesus. Você tem sede? Você que está nos assistindo, você tem sede? Nada preenche o seu coração, esse buraco, esse vazio. Você tem buscado em outros lugares satisfazer o desejo do seu coração, mas não tem encontrado, não tem matado a sede, parece que está faltando alguma coisa? Esse vazio é Jesus. Jesus é o único que mata a nossa sede. Você tem sede? Esse convite é para você. Agora, se você acha que está tudo bem, que pode tocar a sua vida sem essa água, que o dinheiro te satisfaz, que os bens te satisfaz, que a religião te satisfaz, esse convite não é para você. Então esse convite não é para você. Agora, se você é capaz de enxergar que tudo isso não é capaz de preencher o vazio e matar a sua sede, esse convite é para você. Nada pode saciar a sede da alma humana. Apenas Jesus pode matar a nossa sede. Se você entende que foi criado como um ser transcendental e que coisas humanas, materiais, temporais, não podem satisfazer o anseio da nossa alma, então esse convite é para você. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus. Venha a mim e beba. Em quarto lugar, esse convite de Jesus exige uma ação e rompimento. Ele diz: se alguém tem sede, venha, venha. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer que não existe ninguém naturalmente saciada. Ninguém. Não existe sequer nenhuma pessoa naturalmente cristã, pois ser cristão não é uma coisa natural. Não somos cristãos porque nossos pais são cristãos, porque nossa família é cristã, porque temos uma família cristã. Não. No céu não se entra por procuração. No céu não podemos mandar ninguém nos representar, ninguém pode abrir a porta para você, pois a porta é estreita e só entra um de cada vez, e essa porta é Jesus. É por isso que para você receber essa água da vida, que é a salvação, você precisa romper com o pecado, você precisa romper com a tradição, você precisa romper com a religiosidade e ir na direção. Essa é a ação. Qual é a ação? Ir até Jesus. Receber Jesus.
Romper com o pecado, romper com as tradições, romper com a religiosidade. Em quinto lugar, esse convite de Jesus é para uma experiência pessoal com Ele. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Interessante isso aqui. Interessante, pois Jesus não diz, vem a mim e experimente da água. Reconheça a necessidade da água. Não, ele diz, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Em outras palavras, não basta saber apenas quem é Jesus. Não adianta ser bem instruído, ser bem instruída a respeito da pessoa de Cristo. Não basta conhecer intelectualmente a obra de Cristo, não adianta você ser um doutor, um mestre em teologia, não adianta só isso. Tem muita gente que tem conhecimento das obras de Cristo, mas isso não satisfaz você. Conhecer Jesus de ouvir não satisfaz você. Estudar livros e livros não satisfaz você. É necessário experimentar dessa água, beber dessa água. É possível que alguém seja um bom teólogo, um bom pastor? Sim, mas não quer dizer que seja um salvo. Eu posso conhecer Jesus e não ter experimentado, não ter tido experiência com Ele. Pois conhece a despeito de Jesus, mas nunca experimentou e teve uma experiência com esse Jesus. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. É o convite de Jesus para você essa noite. Ele está te convidando a tomar dessa água. Em sexto lugar, esse convite de Jesus, ele é condicional. Ele diz assim, se alguém tem sede. Jesus começa com um se. Em outras palavras, se você deseja, se você tem sede, isso não está sendo imposto. Porém, aqui existem duas verdades teológicas que estão bem expostas. Primeiro é a soberania de Deus na salvação, que Deus é quem salva, é Ele que escolhe. E a segunda é que não se pode deixar de ter responsabilidade, ou seja, o homem tem responsabilidade na salvação. Como? Em mérito? Não. Deus é quem salva, é Ele que elege, é Ele que escolhe, é condicional em qual quesito? De você receber a Cristo. Você estender o seu braço a Cristo. Isso é nossa responsabilidade. Ouvir o Evangelho e corresponder ao chamado. Esse Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo é o mesmo que exige de você também e de mim o arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho, Marcos 1, 15b. Esse mesmo Jesus que produz em nós uma fome, uma sede, é o mesmo que dá a ordem, se alguém tem sede. É como disse Moisés em Deuteronômio 30:19, no portal da terra prometida, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, escolham a vida para que vocês vivam. Em último lugar, esse convite de Jesus é oferecido com grande fervor. Grande fervor. Versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Exclamou é o mesmo que bradar, clamar, gritar, berrar com alta voz, como eu estou fazendo aqui agora. A quem Jesus fez isso? A todos que estão com sede. E esse que está oferecendo essa água é o único que pode matar de fato a nossa sede. Mais ninguém. Jesus está clamando com urgência: se você está com sede, venha a mim e beba. É Ele quem convida, é Ele quem atrai, é Ele quem chama, é Ele quem tem a solução, é Ele que tem a água da vida, e esse convite é dirigido ao seu coração nessa noite com um senso de urgência. Hoje, não é amanhã. O convite de Jesus para você é hoje, é agora.
Em outras palavras, Jesus está mais interessado em salvar a sua vida do que você ser salvo. Em outras palavras, Jesus está com mais urgência em perdoar os vossos pecados do que você ser perdoado. Ele é quem dá o start do início dessa grande obra. É Ele, apenas Ele, mais ninguém. Em segundo lugar, além do maior convite de Jesus, também está exposto nesse texto aqui a sua maior oferta. O que Jesus oferece a você que recebeu esse convite, que bebeu dessa água viva, o que Jesus lhe oferece? Em primeiro lugar, Ele oferece a você uma vida pura. Verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vocês sabem que Jerusalém não possui rio. Existe uma diferença entre um poço e um rio, assim como existe diferença entre águas paradas e águas vivas, ou corrente. O que Jesus está dizendo nesse contexto aqui é que quando você crê nele, você terá uma vida pura, limpa, nova, dinâmica, todo dia uma novidade. Todo dia uma novidade. Quantas vezes em nossas vidas temos a sensação que nossa vida é um rio de água parada, sem vida, como água suja, como lodo, cheirando mal, podre. Eu lembro que quando fui a São Paulo pela última vez, eu fiquei parado ali no rio Tietê, ali na beira do rio Tietê. Não sei se hoje ainda tem aquele cheiro horrível. Fiquei 5 horas num calor, sem o ar condicionado no carro, e aquele cheiro ali. Horrível. A sensação que nossas vidas é assim. Passa dias, semanas, meses, anos, e a mesmice. A mesma coisa, os mesmos pecados, as mesmas manias e teimosias, os mesmos vícios. Mas quando você recebe esse convite e se sacia com essa água que é Jesus, Ele diz: vou dar para você todo dia uma vida nova, limpa, pura, digna, dinâmica. Segundo lugar, Jesus oferece para você mais do que isso. Ele oferece uma vida abundante. Verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele não está falando de uma gota, ele não está falando de um copo, ele não está falando de um córrego, ele está falando de rios de água viva, fluindo de seu interior. Isso é abundância. Rios, no plural. Isso é abundância. Talvez muitos de nós não estamos vivendo essas promessas e devemos meditar naquilo que está escrito e registrado no verso 38. Porque não diz quem crê em mim apenas. Diz quem crê em mim, como diz as Escrituras. A Escritura. Muitos estão crendo em Jesus de qualquer jeito. Do nosso jeito, do nosso modo, da nossa forma. Talvez o Jesus que você esteja crendo hoje, que está nos assistindo online, seja o Jesus das necessidades imediatas. Jesus das bênçãos materiais. Um Jesus para a cura das suas enfermidades apenas, das suas dores, como se fosse apenas um paliativo. Mas o Jesus que diz as Escrituras é o Jesus que salva o perdido, que perdoa, que liberta, que dá vida eterna, que resolve os problemas, não apenas temporais. Mas esse Jesus das Escrituras também exige arrependimento, santidade, exclusividade. E quando você se arrepende, você se torna nova criatura, filho de Deus, propriedade exclusiva dele. Notem também que esse texto nos fala, não fala apenas da vida abundante, mas fala que nós também somos canal de bênção para outras pessoas.
mas que Jesus também oferece uma fonte de bênção através de você. Não é uma bênção só para você, mas através de você. Pense comigo, uma das coisas mais importantes em Israel, em Jerusalém, era a água. Porque embora Israel ou Jerusalém seja o maior detentor de água doce do Oriente Médio, que é o Mar da Galileia, ainda é um lugar muito seco, ainda é um lugar de sequidão, de deserto. Ele está dentro do deserto. Então essa linguagem de Jesus traria uma esperança para aquele povo naquela caminhada. Jesus estava se levantando e bradando e gritando e se oferecendo como a verdadeira água que mata a sede, não aquela do jarro que estava sendo despejada. Ele estava dizendo: eu sou a verdadeira, eu sou aquele que os profetas profetizaram, eu sou a água lá da rocha, do manancial, do tanque de Siloé, eu sou essa água. Pois onde, irmãos, existe um rio, existe vida. Onde passa um rio, tem prosperidade, plantações. Irmão Miguel sabe disso. Onde tem água, tem vida. Colheitas abundantes, fartura, alimento, bênção. Quando o texto diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de seu interior. Ele está dizendo: você será uma bênção, não apenas um abençoado. Ele está dizendo: você será canal de bênção para outras pessoas. Mas há momentos que esse rio também pode ser represado. E se você tem um rio represado, você tem uma fonte magnífica de poder e de energia. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você crê nele, como a Escritura, você pode ser uma Itaipu existencial. Se você crê nele, você vai ser uma fonte de energia que trará muita luz para muita gente. Para um pai, para um filho, para um parente próximo. Você não será apenas abençoado, mas aqueles que estão ao seu redor também serão abençoados. Jesus então fará de você uma bênção e também um abençoador. Já terminando, o que você vai fazer diante do convite de Jesus? Você que está nos assistindo no YouTube, como está o seu coração? Seco? Tem sede? Está como um deserto? Você que tem buscado satisfazer a sua alma em tantas coisas. Diz a Bíblia que Salomão, rei de Israel, tentou buscar satisfazer essa sede, em desejo do seu coração. Ele buscou na bebida, ele buscou na riqueza, nas aventuras sexuais, na fama, no sucesso, e ele conseguiu de fato isso. Mas sabe como que ele resume o final? Eclesiastes 1, versículo 2. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Não preenche o buraco da alma. Não mata a nossa sede. Talvez você que está aqui hoje também, que tem buscado nas aventuras, nos prazeres, nas vaidades, e não está encontrando sentido ou resposta para essa sua sede, eu tenho uma boa notícia para você. Apenas Jesus pode matar a sua sede. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus é a única água. Jesus é o único que pode preencher e acabar com esse desejo, esse buraco, essas faltas de respostas. Tem gente que tem muitas perguntas existenciais ainda. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Tenta buscar em coisas, saciar e ter respostas. Mas apenas Jesus, apenas Ele, vai saciar a sede do seu coração. Que Deus nos abençoe.